Olá, eu sou o Fábio Karasiak, sou coordenador técnico do Treino Correto e na videoaula de hoje a gente vai falar um pouco sobre balanço energético. Mais especificamente, eu vou passar alguns conceitos e definições sobre calorias, energia e sobre nutrientes. Eu vou responder a pergunta: o que é balanço energético? E eu vou falar da influência e da relação do balanço energético com as mudanças de peso corporal, tanto para aumentar como para diminuir ou manter o peso corporal. Existem muitas dietas, suplementos e exercícios que prometem milagres para perder ou para ganhar peso, mas a verdade é que nem todos funcionam como prometem. E outros profissionais da saúde, principalmente os nutricionistas, eles podem falar muito melhor do que eu sobre isso. Porém, uma coisa é unanimidade: para a gente perder ou para ganhar peso, o segredo está no balanço calórico, ou também chamado de balanço energético. Antes de falar especificamente dele, a gente vai abordar algumas questões conceituais. Primeiro, é necessário a gente saber que uma caloria é a quantidade de energia necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Segundo, a quantidade de calorias contidas nos alimentos, eles significam a quantidade de energia que os alimentos contêm. Terceiro, essa energia pode ser principalmente em forma de carboidrato, proteína ou gordura. Bom, o balanço calórico é o equilíbrio entre a quantidade de calorias que a pessoa ingere através de alimentos e bebidas e a quantidade de calorias que o corpo dela gasta, considerando a taxa metabólica basal, que é a quantidade de calorias que o corpo gasta para se manter suas funções básicas de sobrevivência. Tá? Respiração, batimentos cardíacos, funções fisiológicas. Então, esses gastos estão todos na taxa metabólica basal. Mais as calorias gastas com atividades. Isso é o total calórico que o corpo gasta durante o dia. E essa balança de ingestão e de gasto que define se nosso corpo vai ganhar, manter ou perder peso. Quando a ingestão calórica é igual ao gasto, o peso se mantém, porque o corpo não tem necessidade de buscar caloria armazenada nas reservas de gordura e também não tem caloria excedente para ser armazenada. Significa que o balanço calórico está em equilíbrio. Quando a ingestão calórica é maior do que o gasto, o peso aumenta. Nesse caso, o organismo utiliza a quantidade necessária para se manter e o restante é armazenado. Significa que o balanço calórico está positivo. Esse armazenamento dessas calorias excedentes de peso, ele pode ser em forma de gordura ou de músculo. Vai depender do estímulo que a pessoa dá. Ou seja, se a pessoa estiver fazendo musculação, um exercício de força de maneira correta, o balanço calórico positivo, ele vai provavelmente fazer com que esse aumento de peso seja por causa de aumento de massa muscular. Porém, se a pessoa não estiver fazendo nenhuma atividade física, é quase certo que esse balanço calórico positivo vai resultar num aumento de gordura. E finalmente, quando a ingestão calórica é menor do que o gasto, o peso diminui, porque as calorias obtidas na alimentação, elas não são suficientes para compensar o gasto do corpo que o corpo tem. Então, o organismo recorre às suas reservas, às calorias armazenadas, principalmente no tecido de gordura. A gente chama isso de balanço calórico negativo. Assim, como o ganho de peso, a perda de peso também depende dos estímulos que a pessoa dá. Se a pessoa faz exercício de força, o corpo vai tentar preservar essa quantidade de massa muscular, porque ela está sendo utilizada. E se a pessoa não faz exercício nenhum, é muito provável que ela perca tanto gordura quanto massa muscular nesse processo de perda de peso. Bom, sabendo disso, uma pequena equação é formulada. Então, a ingestão calórica menos o gasto calórico é igual balanço calórico. Se o balanço calórico for maior que zero, é positivo. Se for menor que zero, é negativo. E se for igual a zero, então ele está em equilíbrio. Se você quer saber quantas calorias você gasta diariamente, você pode fazer cálculo utilizando esses monitores, aplicativos ou relógios monitores de atividade física. Ou então, você pode estimar com equações de predição de taxa metabólica basal e somar a quantidade de gasto de atividades, como por exemplo, tempo sentado, tempo pedalando, tempo em pé ou até mesmo tempo dormindo. Tem outras equações que só corrigem a taxa metabólica basal, multiplicando por um valor específico que depende da tua quantidade de exercícios na semana. Enfim, tem muitas maneiras de descobrir o gasto calórico e como esse não é exatamente o foco do vídeo, a gente vai deixar isso para uma outra aula. Para saber quantas calorias você ingere diariamente, é necessário contar as calorias de todos os alimentos que você comeu.
Se você estiver fazendo acompanhamento com o nutricionista, o que é recomendado, e se você seguir o plano alimentar, logicamente, você vai conseguir encontrar facilmente essa quantidade de calorias ingerida, poder calcular essa quantidade de calorias ingerida. Muitos nutricionistas já colocam que essa é uma dieta de 2.000 calorias, ou de 2.100 calorias, ou de 1.800 calorias, já vem escrito no próprio plano alimentar, o que facilita bastante. Então, complementando o que eu falei sobre os balanços calóricos, uma pessoa que quer ganhar peso para aumentar a massa muscular precisa treinar, comer corretamente e ter um balanço calórico positivo. Enquanto alguém que quer perder peso emagrecendo precisa também treinar, precisa também comer corretamente e ter um balanço calórico negativo. Após a alteração do peso corporal, a única forma de saber se o que foi perdido ou ganhado é realizando uma análise de composição corporal, que normalmente é feita numa avaliação física. Mas essa análise pode ser feita com antropometria, com impedância bioelétrica ou outros métodos mais caros e menos populares, como pesagem hidrostática, pletismografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada, entre outros. Ok, por enquanto está muito lindo e muito fácil, né? Mas presta atenção, porque agora vem a parte mais cruel. A gente sabe que 1 grama de gordura, de lipídio, tem 9,1 calorias, né? Então, 1 quilo de gordura, que são 1.000 gramas, vai ter 9.100 calorias. Se a gente quiser queimar 1 quilo de lipídio, ou seja, 9.100 calorias, somente com exercício, seria necessário correr por mais de 15 horas, ou mais de 150 quilômetros. É um pouco assustador, né? E ainda piora, porque essa quantidade de caloria gasta no exercício não vem somente de reserva de gordura. Então não é só o lipídio que a gente vai utilizar. No exercício, a gente também utiliza caloria proveniente de carboidrato e de proteína circulante no sangue, além das reservas musculares. Porém, a gente sabe também que após o exercício, o organismo continua gastando calorias, porque ele está se recuperando, está repondo a quantidade de carboidrato dentro do músculo, está diminuindo a frequência cardíaca. Isso acaba por aumentar o gasto calórico total do exercício. Esse efeito após o exercício é chamado de EPOC. E a gente já gravou uma videoaula sobre isso. Se você quiser saber mais, é só clicar no link que vai estar aqui embaixo, nesse botão aqui em cima. Por causa do EPOC, mesmo 1 kg de lipídios tendo 9.100 calorias, o déficit calórico para perder 1 kg de gordura corporal costuma ser de 7.000 a 7.500 calorias, ou seja, um pouco menos por causa desse EPOC. O que ainda assim é um pouco assustador, porque 1 hora de corrida normalmente não gasta muito mais do que 700 calorias. Então, para conseguir perder 1 kg de gordura, a pessoa teria que correr pelo menos 10 horas. Por isso que o déficit calórico deve vir de uma união entre o exercício e a dieta. E ele deve ser gradual, ou seja, não pode ser imediatista. Se a pessoa quer perder 5 quilos, ele não pode querer queimar 35.000 calorias em uma semana só. Segundo o Colégio Americano de Medicina Esportiva, para ser saudável, uma pessoa pode ter um déficit calórico entre 500 e 1.000 calorias por dia. Dessa maneira, ele conseguiria perder de forma saudável entre meio quilo e 1 quilo de gordura por semana. Na prática, o déficit calórico pode ser maior, fazendo que essa perda de peso seja um pouco mais rápido. Porém, o peso perdido, excedente a essas 500 e 1.000 calorias diárias, esse peso perdido ele não seria apenas de gordura. O processo de perda rápida de peso, ele normalmente vem acompanhado de um pouco de perda de massa muscular. Talvez esses cuidados sejam um pouco confusos e o planejamento em cima deles é ainda mais complicado. E daí que vem a importância e a necessidade do acompanhamento e da orientação de um profissional de educação física e de um nutricionista. Porque esses cuidados com exercício e dieta são essenciais para quem quer perder peso com saúde ou ganhar peso com saúde. E é isso. Espero que essa videoaula tenha auxiliado no entendimento do balanço calórico, balanço energético. Se você tem alguma dúvida, é só comentar aqui embaixo, a gente vai responder o quanto antes. Se você gostou, não deixe de curtir, não deixe de comentar. E se quiser continuar nos acompanhando, é só se inscrever no nosso canal. A gente lança uma videoaula nova todas as semanas, então um abraço e até semana que vem.